Ai, se todas as pessoas tivessem esse temor. Olha, se eu pecar, se eu entristecer, se eu permitir isso aqui, eu posso comprometer toda a minha vida. Olha esse pensamento aqui, essa pornografia, se eu me envolver com isso, se eu ver só essa foto, ou ver isso, eu vou acabar com o meu casamento. Você imagina? Como que seria? Como que seria o nível de temor, o nível de reverência, o nível de unção que traria para a vida daquela pessoa? Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito, que espírito? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim, em nome de Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los aqui comprometidos, buscando e voltando o seu foco para aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que verdadeiramente faz a diferença. Como a própria passagem de Marta e Maria, aquela que fica com a melhor parte. A melhor parte. Nós sabemos que hoje já estamos às vésperas para entrarmos no 6º jejum dos meus projetos de conquistas. Nós iniciamos praticamente ontem, dia 19 de janeiro, praticamente ontem, os meus projetos de conquistas. O ano começou. A mentalidade de muita gente ainda está voltada. O ano começa depois do carnaval. O ano começa depois do carnaval. E as pessoas estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Então, pessoas que não têm responsabilidade com a sua vida espiritual, que não têm tido aquele foco, esse alinhamento necessário para poder viver essa cobertura espiritual. Porque nós somos abençoados por Deus quando nós damos a Deus condições dele derramar sobre nós essa bênção. Porque sem a bênção, sem a direção de Deus, por mais que tenhamos algum tipo de habilidade, algum tipo de conhecimento, ou qualquer tipo de favorecimento, não importa. O que vai fazer a diferença é a bênção de Deus. É muito importante eu frisar aqui, ainda semana passada falávamos um pouco mais sobre Davi, mas quando Davi pecou com Betseba, nós vemos um homem ali desesperado, literalmente desesperado, dizendo, Senhor, tira o que o Senhor quiser de mim, mas não retire de mim o teu Espírito, mas não retire de mim a tua presença. Você vê que quando uma pessoa ela comete um erro, e dependendo aonde ela está, a maior preocupação de muitas pessoas é o que as outras pessoas vão achar. É ou não é? O que as outras pessoas vão achar? O que elas vão pensar? O que elas vão pensar ao meu respeito? Mas não é nem pelo fato do erro, mas sim pelo fato de que é Deus quem tem que pensar ao meu respeito. Eu estou agradando a Deus com essa atitude? Eu agradei a Deus, porque eu posso até ter errado, eu posso até ter tido uma atitude irresponsável, ter entristecido a Deus, mas o que eu fiz diante do meu Senhor, para que Ele olhe para mim e veja e encontre em mim o verdadeiro arrependimento, e não retire de mim a tua presença.
e não retire de mim a tua presença. Nós devemos ter isso em mente e muito bem estabelecido, para não vivermos vagando e perdendo tempo. Porque por muito tempo, as pessoas, por longos anos, as pessoas perdem muito tempo. Se você fosse contabilizar, você já parou para analisar quanto tempo perdido você já teve com coisas que não eram relevantes? Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido que você talvez fez coisas, ou se envolveu com coisas, ou esteve em lugares, ou, não sei, estava naquele momento do nada e perdeu tempo? Perdeu tempo. Hoje, quantas coisas você, com uma maturidade que você tem hoje, você analisando todo o contexto, porque hoje os mais velhos, o que os mais velhos fazem hoje? Não é o conselho para os mais novos? E às vezes parece que os mais novos não conseguem entender os conselhos, não é? Existe uma certa imaturidade ainda, é natural devido à idade. Só que a própria Bíblia aconselha que os mais velhos ensinem os mais novos, é bíblico. Que os mais velhos ensinem os mais novos. Porque os mais velhos hoje, pelo fato de ter perdido tempo, de ter tido ali algumas imaturidades, entendeu que se tivesse feito de uma forma correta, o resultado teria sido superior àquilo que ele já viveu até aquele momento. Eles conseguem ter uma dimensão muito profunda acerca disso. Só que também não adianta uma pessoa mais velha querer aconselhar uma outra pessoa mais nova, sendo que alguns princípios estão sendo quebrados. E quando princípios são quebrados, a pessoa não tem a bênção, não tem o favor de Deus. O Senhor não vai endossar aquilo, Ele não vai validar aquelas atitudes, aqueles comportamentos daquela pessoa. E é importante que, eu vou voltar agora no ponto de Davi. Eu volto agora no ponto de Davi. Davi, mesmo sendo jovem, tendo ali na idade que Davi assumiu o reinado, ele ainda era jovem. Ele ainda era jovem, para aquela época, para aquele tempo. E ele tendo essa maturidade espiritual, dizendo: Senhor, retire o que o Senhor quiser de mim, mas não retire de mim o seu Espírito, não retire de mim a tua presença, não retire de mim a tua presença. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Repete assim comigo: num só pensamento, em nenhum só parecer. Olha que coisa interessante. Isso aqui não é possível se as pessoas não estiverem cheias do Espírito Santo. Não é possível se não estiverem cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque cada um tem uma opinião acerca de todas as coisas. É ou não é? Todo mundo tem uma opinião. E isso é errado? Não, não é errado. Cada um tem uma opinião. Cada um tem um gosto, tem um paladar, entende que algumas coisas poderiam ser melhor dessa forma, de outra maneira. A visão dela, está claro. E é fato.
que resultados surgem por intermédio de situações assim, inovações e tantas outras possibilidades que favorecem muito. Só que quando a Bíblia traz isso aqui, e Paulo traz e mostra isso aqui, todos devemos estar em um só pensamento, em um só pensamento. Isso força e firma e mostra de uma forma muito intensa, repete assim comigo, a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo. A necessidade de nos enchermos do Espírito Santo. Hoje nós vemos, eu ainda essa madrugada eu recebi uma mensagem de alguém que mora em um prédio e estava sendo importunada por algumas pessoas que literalmente batendo na sua porta a madrugada inteira, e ela disse ainda assim, bispo, eu não consegui dormir. Essa pessoa batendo a madrugada inteira na porta do meu apartamento, e eu atendi a primeira vez, não sabia o que era, e depois que eu vi que aquela pessoa estava possessa ainda, contendo para que aquela pessoa não entrasse, ela ficou a noite inteira batendo na minha porta, batendo na porta de outros, e ninguém fazia nada, ninguém agia de forma, ninguém tinha, e eu não entendia aquilo. Eu não entendia o porquê aquilo estava acontecendo naquele momento. Porque é natural uma pessoa assim ser contida rapidamente. É ou não é? Alguém vai ter alguma atitude. Alguém vai chamar a polícia, alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai ter um impulso de fazer alguma coisa e literalmente agir com aquela pessoa. Será que não tem ninguém aqui? Será que ninguém se incomoda, ninguém vai fazer nada? Mas olha que coisa interessante. Essa pessoa é uma pessoa que tem buscado a Deus e que tem se voltado diante do Senhor por tudo aquilo que Deus tem requerido dela. E o mal, o diabo, ele tem lutado não contra ela, mas sim contra todos aqueles que se colocam na posição de serem cheias de Deus, de serem cheias do Espírito, para levar essas pessoas a terem atitudes imaturas, a terem atitudes e a tomarem decisões precipitadas. Nós vemos vários exemplos. O que predominou Sansão? O que predominou a força sobre Sansão? Foi ele ter conservado a bênção de Deus na vida dele. Mas quando ele cedeu à pressão de Dalila, o que saiu de Sansão? A bênção, o poder, a força, a autoridade sobre ele. Você já deve ter vivido situação de alguém te importunar até que você, literalmente, como diz a expressão, né, descesse do salto. Já teve situação assim? De alguém você fala assim, poxa vida, não é possível que essa pessoa... Você está ali, na tua. Aí lá vem aquela pessoa e fica assim, né? É como se tivesse com algo assim, fica assim, ó, né? Fala algo, fica, e você está ali, na sua, não é? Tranquilo. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Jesus, não permita, Senhor. Ajuda essa pessoa, Senhor. Ajuda. Senhor, porque se o Senhor não ajudar ela, daqui a pouco o Senhor vai ter que me ajudar, porque daqui a pouco não vou me conter, porque aí o Senhor que vai ter que me ajudar. Aí o Senhor vai ter que me ajudar. E aí é onde muitas pessoas acabam tendo imaturidade,
e saindo daquilo que Deus queria que elas estivessem. Mas por que que essa palavra, o que que essa palavra tem a ver, todos unidos em um só pensamento, em um só espírito? A Bíblia mostra, e nós vivemos em uma era, que nós temos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O tempo todo nós somos bombardeados por notícias e por situações que querem nos intimidar. E basta simplesmente uma pequena brecha, uma pequena imaturidade, um pequeno vacilo, para o diabo conseguir fazer o quê? Repete-se comigo, uma grande devastação. Uma grande devastação. Uma grande devastação. E quando nós temos uma atitude, temos uma consequência por intermédio daquela atitude, seja ela boa ou ruim, mas sofremos uma consequência por aquilo, tem coisas que nós não conseguimos prever. Você não consegue prever. Olha, eu vou maltratar alguém aqui, ou eu briguei, ou eu discuti, tive uma atitude imatura, fui irresponsável com a minha casa, com a minha família, mas depois eu resolvo isso aqui está tudo bem. Só que olha que coisa interessante. Quando Sansão, ele contou a Dalila após muita pressão, ele conseguiu reter a sua força? Não. Porque ele já havia várias vezes cedido, e ela já tinha provado a ele que queria pegá-lo. Várias vezes. E ele não tinha entendido, e quando ele percebeu que a presença de Deus, que a força dele havia sumido, repete-se comigo, já era tarde. Já teve coisas assim na sua vida? Você falou assim, meu Deus, agora só me restam as consequências. Não é? E sabe quando isso acontece? Quando você fala alguma coisa. Sabe quando você briga com um familiar, ou uma discussão, ou algo que aconteceu ali, você fala, poxa vida, não deveria ter falado. Não deveria ter falado. Sabe quando acontece algo, você diz assim, poxa, não deveria estar aqui. Já aconteceu com alguém? Já, você fala, não deveria ter vindo. Não deveria ter falado. Meu Deus, como eu estou arrependido. E é algo que te consome. Que te consome. Que te consome. Eu vi um homem que por anos a esposa lutou com ele para que ele abandonasse a pornografia, e a mulher foi muito forte. Essa mulher foi muito resistente. Lutou, e mesmo sabendo, aquele homem sendo imaturo, agindo como se fosse uma criança, uma vida irresponsável, sem medir as consequências. E quando a mulher disse a ele assim, acabou, não quero mais. Chega, eu estou cansada. Acabou. Eu vi esse homem de joelhos, implorando para que ela não fizesse aquilo. Não me abandona, por favor. Ela falou assim, pois bem, agora que eu vou mesmo acabar com isso. Porque se diante de uma situação como essa, você nem diante de Deus, você se prostrou e implorou tanto para isso não acontecer como você está implorando a mim, você deveria ter essa atitude diante de Deus. Buscar a Deus.
pedi a Deus, e não para mim. Agora pronto. Agora você provou que você é um homem fraco, que você não é um homem temente a Deus, e que você não se preocupa com Deus, que você não está nem aí para a palavra. Pois bem, acabou. Acabou. Esse homem, ele não era gordo, tá? Ele não era gordo, mas ele era fortinho. Tinha uma barriguinha mediana. Esse homem emagreceu 13 quilos. Emagreceu 13 quilos. Começou a praticar atividade física. Começou a fazer jejum. Orar na madrugada. Buscar a Deus. Colocar força. E ali. E se tornou um homem verdadeiramente aquém daquilo que ele era. Se tornou um homem forte. Um homem de um grande exemplo. Um grande exemplo. E depois de um determinado tempo, já aproximadamente 1 a 2 anos que ele tinha se separado da esposa, a esposa havia se separado dele, e ambos estavam só, não havia ainda entrado em nenhum outro relacionamento, e nem conhecido uma outra pessoa, porque tinha filho, e N situações ali que ainda, de uma certa forma, ambos estavam, num determinado tempo, reservados. Quando aquela mulher viu aquele homem, porque até então, nem o filho, pelo fato do trauma, ele sentiu vergonha de ir buscar o filho na casa. Então, quem ia buscar o filho era um irmão que levava o filho na casa aonde ele morava e que ele ficava com as crianças, que é um filho do filho dele. E a mulher não havia visto ele ainda. Quando a mulher viu ele, porque a revolta dela era tão grande que ele tinha se tornado um homem tão fraco, que ela não queria nem vê-lo. Ela não queria nem ter contato com ele. Não queria, em momento algum, queria ver aquele homem, porque aquilo havia sido vergonhoso. Mas quando aquela mulher viu ele, ela não reconheceu a postura, a maneira de andar, a maneira de falar, a firmeza, a reverência. E aí aquela mulher começou a perguntar, para saber como que ele estava, quem ele era, começou a procurar em rede social, querer saber, sabe, começar a ir atrás novamente. E essa mulher se surpreendeu com aquilo que ela encontrou. Só que olha que coisa interessante. Partindo desse momento, essa mulher, que deveria ter se mantido em Deus, ela não se manteve. Ela não se manteve. E aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles, a melhor coisa. E quando ele teve um encontro com ela novamente, conversou decentemente, a postura, aquele homem foi elevado no trabalho, cresceu financeiramente, comprou casa, tinha organizado, estava comprando carro, né, tinha comprado um carro financiado, e a vida estava crescendo aos pouquinhos, estava progredindo. Dando segurança para o filho, né, sendo aquele apoio, sendo um homem digno, andando literalmente um grande exemplo. E quando ele encontrou a ex-esposa, a ex-esposa chamou para conversar, para tomar um café, conversaram, riram bastante e tal, mas ele percebeu um espírito diferente nela. E ela pediu para voltar. E o que ele disse para ela? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por que eu estou contando isso para você? Porque você vê que hoje existe um anseio, um desejo incontrolável de algumas pessoas em mudar as outras pessoas. Não é? Não existe? Você não tem um familiar que, se você pudesse,
você abria a cabeça dele e colocava alguma coisa lá? Você não tem alguém assim? Fala assim, nossa, se eu pudesse só cortar uma tampinha assim, colocar lá a palavra lá dentro, eu faria. Só que você não pode. Você não pode. Você não consegue. E quando a Bíblia fala que nós devemos estar em um só pensamento, em um só espírito, isso só é possível por intermédio do Espírito Santo. Só é por intermédio da presença de Deus. Porque quando se coloca uma casa, uma família, uma equipe, uma organização, e o Espírito Santo rege ali, o Espírito Santo vai falar com o Diego, como ele tem que lidar com o Gustavo, como ele tem que lidar com o Cauã, como ele tem que lidar com o Luciano, com o Christian, com todas as pessoas que estão envolvidas ali. E assim o próprio Espírito Santo vai falar com os demais, e que nessa unidade ambos serão trabalhados, para que um encaixe no outro, e aquela construção seja sólida e perfeita. Você consegue entender? Seja sólida e perfeita. Só que o ponto interessante aí é o ponto mais importante. Não é o ponto que o Diego fica preocupado na mudança das pessoas, mas que o Diego fica preocupado com a mudança de quem? Consigo mesmo. A sua mudança. Porque a mudança que você precisa fazer em você é fácil? É pequena? Não. Agora vamos lá, imagina se você que não está conseguindo assumir essa mudança em você, quem dirá você cuidar da mudança do outro? Porque você, partindo pelo princípio, você se conhece. É ou não é? E conhecer os outros? Porque às vezes você passa anos com alguém, e você mesmo anos com aquela pessoa, você não a conhece, como você acha que você conhece. É ou não é? Você fala assim, poxa vida, eu achei que eu conhecia aquela pessoa. Tem muitas coisas que você tem ali uma certa intimidade, algumas coisas você sabe, mas não 100%. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O exemplo deste casal que eu dei a vocês, claro, depois eles voltaram e estão juntos, estão na igreja, e é muito importante o que Deus vem fazendo na vida deles, estão vivendo um tempo maravilhoso, né? Abençoados, honrados. Só que, olha só que coisa interessante, tem coisas que literalmente algumas pessoas acabam tendo a necessidade de perder. De perder. E ontem ainda a bispa falava conosco, que ela falava acerca de algumas coisas, e eu lembrei, e ela citou ainda, inclusive citou um livro, que faz menção sobre isso que eu vou falar, de homens, grandes líderes, grandes empresários, empreendedores, pessoas que se tornaram poderosas no mundo dos negócios, grandes, mas grandes, que chegaram lá, mas quando estavam perdendo a mão, quebraram. E não quebraram porque estavam perdendo a mão do negócio, quebraram porque estava perdendo a verdadeira essência dos princípios, os quais eles foram e chegaram naquele lugar. E a maioria deles, repete assim comigo, fizeram o caminho de volta e voltaram à antiga academia e cresceram novamente. E cresceram novamente. Homens que cresceram e têm crescido muito a cada dia, porque entenderam.
E quando nós olhamos para Davi, o próprio exemplo que eu citei, que não quis ficar sem a presença, Davi não errou? Não errou? O que Davi fez? Não fez o caminho de volta? Não fez o caminho de volta? Senhor, eu me arrependo, me perdoa, tem misericórdia, retira o que o Senhor quiser de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Pronto, eu entendi. Isso aqui é uma coisa que é uma inclinação minha, então eu não posso me voltar para isso. Eu não posso, então eu preciso crescer. E a Bíblia diz que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Você vê que tudo leva você a ter atitudes imaturas. Tudo. Você nunca falou precipitado? Você já foi precipitado em alguma coisa que você falou? Você já foi precipitado em alguma ação que você teve, alguma atitude que você teve? Sabe quando você quer ajudar alguém? Você já ajudou alguém? Sabe quando você quer ajudar alguém mais do que aquela pessoa quer ser ajudada? É bom o resultado? Você se decepciona, não é? Decepciona. Decepciona, literalmente. Você diz, eu dei o exemplo esses dias aqui, e ainda essa pessoa me procurou depois, e olha como que é as coisas. Lembra, quem estava aqui no culto que eu falei de uma pessoa que estava obesa e que disse que queria emagrecer, queria ajuda, e eu me propus a ajudar ela. Quem lembra desse exemplo que eu dei? Lembra desse exemplo? Essa pessoa ouviu o culto, e ela falou assim, primeiro, obrigado. Agora, ela disse assim para mim, desse jeito, e que ela ouça esse culto de novo. Obrigado, agora eu entendi. Ainda está de pé a ajuda? Eu falei, não. Não, agora eu estou ajudando outra pessoa. E se o Senhor mover o meu coração, eu vou te ajudar. Ela falou assim, eu vou orar. Eu falei assim, ora bastante. Porque eu insisti com você. Eu insisti com você. Eu insisti. E eu ainda dei o exemplo. Lembra quando Abraão errou? E quando ele pecou? Deus não ficou anos sem falar com Abraão? Não foi uma lição para ele? Não, mas eu não sei se eu suporto, se eu vou ter uma oportunidade como essa. Eu falei, pois bem, por isso que você tem que aproveitar as oportunidades. Porque você não pode fechar os portais. Não, bispo, mas o senhor não está entendendo, eu estou muito arrependida. Eu falei assim, eu sei. Eu falei, eu também estaria. No seu lugar, eu também estaria. Eu também estaria. Porque eu ainda falei assim para ela, eu jamais faria isso por alguém, eu não sei nem por que Deus me levou eu insistir tanto com você e me dispor de um valor para ajudar alguém que não estava nem interessado em fazer nada por sua vida. Nada. Não estava interessada. Não, bispo, pelo amor de Deus. Isso, pelo amor de Deus. Agora, ore a Deus, não para mim, não insista comigo. Insista com Deus. Se curve diante de Deus, se prostre diante de Deus. Se volte para Deus. Não, mas é porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, se alguém vai me ajudar. Eu falei assim, está vendo? Você entendendo tudo errado ainda. Você não tem que esperar de alguém, você tem que esperar de Deus. Não adianta você estar disposto para ajudar alguém e você querer mais que a pessoa. Não funciona. Não funciona. Eu já tive tantas experiências, por isso que quando eu vou ajudar alguém, e eu vou fazer algo por alguém, e eu, graças a Deus, Deus tem me abençoado e tem me conservado, e que Ele me conserve, que eu possa fazer muito mais, como eu disse ainda, eu quero dar carros para pessoas, casas, eu vou te ajudar, vou te dar uma casa, eu não quero, depois você me paga, não quero que você me pague não, eu estou te dando isso aqui, eu não estou preocupado, não, depois eu te devolvo, não quero de volta. Abençoa alguém, como eu disse para essas pessoas, que eu abençoei.
recente. A pessoa veio, não, eu quero fazer aqui, estou isso aqui de volta. Falei, não. Abençoa alguém, vê alguém, pede para Deus colocar no seu coração, para você favorecer alguém, para você abençoar alguém. Porque é isso que tem que acontecer, é um transborda na vida do outro, e você vai derramando na vida de outras pessoas, e aquela pessoa tem a consciência, derrama na vida de outra pessoa, e assim por diante. E assim por diante. É algo que tem que se fortalecer e que tem que ser construído. O bispo Fernando fez uma reunião na segunda-feira, e é interessante que ele falou, ainda falava sobre os Eliaquins, que é o painel que está ali, ó, o painel dos sonhos, Eliaquins. Nós temos um grupo, que é um grupo dos Eliaquins, e ele ainda colocou lá, para todos os empresários que estavam lá, colocar o seu contato, colocar as suas informações, o seu ramo de atividade, o que ele faz, assim como os próprios judeus fazem. Uns ajudam os outros, dentro daquele elo se fortalecem. E ele diz assim, que tenhamos que ter essa mentalidade, essa unidade de pensamento, estar todos em um só pensamento. Só que existe um ponto muito importante no que ele falou. Não adianta nada eu me colocar à disposição para que alguém, ou alguém do grupo, ou alguém da comunidade, solicite os meus serviços, se eu não presto algo de qualidade, se eu não tenho eficiência, se eu não tenho responsabilidade, se eu não entrego, se eu não faço, se eu não executo direito, se eu não sou responsável, porque também não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí entra todo a gente fecha tudo isso dentro dessa unidade de pensamento. Porque quando você entra no ponto de você lutar por alguém, você tem que entender que a maior luta, por que quando a gente busca o Senhor Jesus, Ele exige que nós, Ele espera que nós venhamos como nós estamos. Não é assim que nós chegamos até Ele? Mas Ele quer que nós fiquemos da mesma maneira que nós chegamos? É fácil o início? Não tem que descer as águas? Não tem que pagar o preço? Não tem que se sacrificar? Por quê? Repete-se comigo, porque um preço já foi pago. Ele pagou um preço árduo. A bispa falou aqui, no domingo ainda, o nosso Deus é um Deus ferido. Tem dores. Tem dores. Não, mas é difícil perdoar. Ué, você acha que é difícil ficar na cruz? Você acha que é difícil? Você acha que é fácil ficar na cruz? Você acha que é fácil ser injustiçado, ser apedrejado, ser arrastado, ser envergonhado, ser humilhado injustamente? É fácil? Você acha que é fácil? As pessoas acham que mudanças e tantos resultados que muitos almejam vai vir de mãos beijadas, com facilidade. Tem que haver sacrifícios. Tem que haver sacrifícios. E eu ainda falei, quando eu vi esse testemunho, e eu falei assim, desse casal que o homem ficou 2 anos, eu falei assim, poxa vida, olha que coisa interessante, né? Precisou perder 2 anos, não podia ter feito quando estava junto. Não poderia ter feito. Tem gente que precisou perder uma oportunidade de emprego para entender que deveria ter que dado mais. Tem gente que precisou ter recebido um laudo médico, do médico dizer assim, poxa, você está com câncer, ou você está com isso, ou você está com aquilo, você está com um problema nos rins, você precisa mudar. Ah, não, agora eu mudei. Agora eu mudei. Tem gente que precisou levar várias multas de trânsito para dizer, poxa, agora eu vou respeitar a sinalização. Agora eu vou andar devagar. Agora eu não vou passar mais sinal vermelho, agora eu não vou mais infligir as leis. Teve pessoas que precisou sofrer várias consequências para que mudasse. Para que mudasse. Só que não seria tão nobre e tão eficiente, tão produtivo, uma pessoa ouvir uma vez só e colocar em prática porque ela acredita? Porque uma coisa, quando você insiste em algo,
Por exemplo, quando você sabe que um sinal vermelho vai causar uma penalidade e você mesmo assim passa, você acredita que você pode levar uma multa? Não. Eu estou passando. Só se ele for insano. É ou não é? Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, então, só se ele for insano. Olha, eu vou levar a multa, vou passar. Vou levar a multa, vou passar. Eu vou passar. Depois vai voltar aquilo. Vai voltar. Aqui no Brasil ainda existe várias manobras, várias facilitações que ainda conseguem derrubar algumas coisas. Só que lá nos Estados Unidos é diferente. Esses dias o bispo Anderson ainda comentava sobre isso, ele falava que uma multa de trânsito, uma pessoa pode sofrer uma penalidade de 6 meses, dependendo da multa de... Olha que coisa! E não tem fiança, ela tem que cumprir presa, ela tem que ser presa. E a maioria das multas de trânsito, a pessoa vai em um júri e ela responde aquilo diante do juiz que vai definir se ela vai pagar aquele valor ou se ela vai ser detida. Então ela não sabe. Gente, nós estamos falando multa de quê? De trânsito. De trânsito. E aí você certamente está pensando assim, meu Deus, se fosse no Brasil, gente, quanta gente estaria presa. Meu Deus do céu. Uma metade da população estaria presa, porque a quantidade de irregularidade que as pessoas cometem, porque não têm esse temor, porque não acreditam nas suas consequências. E por isso que muitos têm essa dificuldade para se relacionar com Deus, porque acha que Deus vai tolerar e vai aceitar tudo aquilo que talvez ela está acostumada, aquilo que talvez ela já acostumou. Pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que são imaturas, pessoas que não dão satisfação, pessoas que não ligam para nada, não se preocupam com nada, não estão nem aí com nada. Eu lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que é um filme de preparação de guerra, e estava lá os soldados, que é o canga, né? Um cobre o outro, um ajuda o outro. E aí um soldado dormiu. E ele falou assim, pô, mas se você está na guarda, você dormiu, como que você vai guardar o outro? Aí o comandante, o capitão lá, muito sábio, pegou uma granada e tirou o pino da granada. Ele falou assim, tirou, ele falou assim, pronto, você é o vigia. Se você dormir, você vai matar todo o seu pelotão. Ele dormiu? No dia seguinte ele estava intacto, com aquela granada nas mãos. E a coisa mais interessante que no final é que o capitão falou assim, pode soltar. Ele falou, não consigo. Que ela grudou, deu cãibra nas mãos, de tanta força que ele colocou, porque ele sabia que um cochilo que ele desse, aquela granada ia soltar, e ele ia acabar com aquilo. Ai, se todas as pessoas tivessem esse temor. Olha, se eu pecar, se eu entristecer, se eu permitir isso aqui, eu posso comprometer toda a minha vida, comprometer toda a minha família, comprometer o meu casamento. Você imagina só? Imagina só, se um homem fizer assim, olha, eu vou olhar para aquela mulher ali, ó, não, se eu olhar eu posso trazer maldição para minha casa, eu vou acabar com o meu casamento. Olha esse pensamento aqui, essa pornografia, se eu me envolver com isso, se eu ver só essa foto, ou ver isso, eu vou acabar com o meu casamento. Você imagina? Como que seria? Como que seria o nível de temor, o nível de reverência, o nível de unção que traria para a vida daquela pessoa? Só que muitos têm aquele pensamento, não, isso aqui está tudo bem. Deus entende. Deus entende?
Ó, isso aqui é uma pergunta do Bispo Anderson, e não é minha essa pergunta, hein? Deus entende? Entende ou não? Deus não entende. Deus não entende. Deus, ele vai respeitar a lei, a palavra. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele o quê? Ele vai colher. É uma semeadura. É uma semeadura. E você vê que existe o tempo todo. Você é bombardeado na mente, no coração, em tudo, para você sair da direção que Deus tem para você. Não saia. Mantenha. Trabalhe para ser cheio do Espírito Santo. Trabalhe para ser cheio do Espírito Santo. E você trabalha para ser cheio do Espírito Santo, não é somente aqui na igreja. Sabe quando você está sozinho, não tem ninguém? Sabe quando vem os pensamentos? Ou quando vem situações e propostas N para você? Ali também você é cheio do Espírito Santo, quando você fala, não, Senhor, me encha com a Tua presença. Me encha com a Tua presença. Eu posso dizer para você que ainda mais, você é ainda mais cheio do que numa busca do Espírito Santo. Quando você tem atitudes, você valida aquilo. E você decide, eu vou seguir a Deus, eu vou viver a palavra, eu vou me estabelecer na palavra, eu não vou retroceder com essa mentalidade, com esse pensamento, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer em Deus. Eu vou permanecer. E esse um só pensamento, é como Deus pensa. É como Deus pensa. Como o Senhor Jesus agiria. Para analisar em todas as situações que você lida, que você envolve. Todas as vezes que você parar assim, a bispa fez isso uma vez, né? Conosco. Quase que a gente morreu, quase deu um treco no nós, mas tudo bem. Ela andou à igreja e há muitos anos atrás, acho que foi na Celso Garcia isso ainda, e ela andou e falou assim, isso aqui está certo? Tá. Fulano, como que é isso aqui? Isso aqui está certo? Não, porque isso assim, 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 tá bom. Aí ela voltou para trás, no mesmo lugar, e voltou e fez assim, se Jesus visse isso aqui agora, ele diria que isso aqui está certo. Aquilo foi fazendo a ficha de muitas pessoas caírem. E ainda ela perguntou, tá, trânsito, tua família, se todas as vezes que você for ali viver algo e você dizer assim, se Jesus estivesse aqui, ele validaria isso? Ele validaria isso? E ainda a bispa foi além, porque ela disse assim, eu não sou a única pessoa que tenho que ver isso. Todos vocês têm que ver e entender isso. E aí ela falou assim, se eu ficasse com você, na sua casa, na sua família, com você em todos os lugares que você fosse, 24 horas por dia, você continuaria fazendo a mesma coisa que você faz quando você está sozinho? Você está conseguindo entender? Não. Não, porque não. Aí é diferente. É diferente? Hã? É diferente ou não? O Espírito Santo está com você ou não? E ela disse ainda, eu sou falha. E você não faria. Mas o Espírito Santo que está aí. Como ser cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos enche. Ele transborda em nós, Deus transborda a presença do Espírito Santo em nós. Só que se tiver um buraco, ou uma rachadura, ou qualquer coisa, ou qualquer atitude imatura, o Espírito Santo não vai permanecer ali, ele não é conveniente. Não é conveniente a ele
permanecer em um lugar onde há pecado, onde há engano, onde há erro, ele não vai permanecer naquele lugar. Ele não vai permanecer naquele lugar. E é importante que você entenda isso. Ocupe o seu lugar, dando a Deus a resposta que Ele espera. O Senhor espera que nós venhamos nos aprofundar nele, para que a glória dele seja completa, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu impresso, por favor. Coloque no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você peça a Deus. Eu quero que você peça a Deus que Ele derrame sobre você essa unção, essa autoridade, dando a você condições de crescer e de se tornar essa pessoa que Ele espera que você seja. Que você se torne essa pessoa. Porque muitas vezes você tem vivido, como eu dei o exemplo dessa mulher, cobrando alguém ou cobrando situações. Cobre a si mesmo. Cobre a si mesmo. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele sabe que você precisa de ajuda. Então fale com Ele agora. Peça a ajuda de Deus. E não aceite, porque hoje já é dia 19 de fevereiro. O tempo passa tão rápido. E nós podemos nem nos dar contas do quanto o que Deus faz quando uma pessoa se curva a Ele, se volta a Ele. E o tempo, ele é tão abreviado. Peça a Deus. E diga para Ele assim, ó: Senhor, eu não quero mais perder tempo. Eu quero viver esse alinhamento com o Senhor. Esse alinhamento com a Tua palavra. Eu não quero viver perdido, sem rumo, sem direção. Eu não quero viver perdido. Eu preciso do Senhor. Fale com Ele. Peça a Deus. Que eu tiver que pagar, peça ajuda. E diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não quero perder o meu tempo, a vida. O que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque
minhas trevas coloque luz. Nas minhas trevas eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas olha a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas olha a Tua presença aqui dentro de mim. Ó Deus Santo e Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro e peço, Senhor, ajuda a cada um de nós a nos conscientizarmos acerca de tudo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos. Meu Senhor, nós não aceitamos mais viver, meu Deus, como imaturos, inconstantes, como pessoas fracas, que vivem, meu Deus, uma vida irresponsável e ainda mesmo assim culpa os outros pela falta de resultado. Eu peço que o Senhor nos ajude a ver, nos ajude a entender, nos ajude a compreender, a ter dimensões claras e profundas acerca de tudo o que o Senhor tem para nós. E que nos tornemos, meu Deus, essas pessoas poderosas. Que nos tornemos essas pessoas poderosas, cheias da Tua presença, cheias da Tua glória. Em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, encha cada um com Teu Espírito Santo. Encha cada uma dessas pessoas com a Tua presença. Renova a mente, renova o coração, renova o espírito, com poder, com força, com autoridade, meu Deus, com maturidade, dando a elas, meu Deus, toda a estrutura que elas precisam, meu Deus, para se posicionarem, para agirem, meu Pai, de forma, meu Deus, que o Senhor se agrada. Em nome de Jesus eu declaro, meu Deus, que o Teu povo seja cheio do Teu Espírito Santo, que essas pessoas sejam cheias da Tua presença, que elas sejam cheias da Tua glória, que o Senhor as tome com poder, que o Senhor as possa conduzi-las, levá-las, meu Deus, para um nível superior, um nível alto, meu Deus, um nível alto em nome de Jesus, que você atinja lugares altos, em nome de Jesus, que você atinja lugares altos com o Senhor, que você se torne uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da glória de Deus, e que tudo aquilo que você fizer, aonde você estiver, aonde você tocar, que o Senhor possa confirmar, abençoar a sua vida, honrar a obra das suas mãos, honrar o fruto do seu trabalho, honrar todos os seus projetos, que tudo que você projetou, tudo aquilo que você idealizou para 2025, que se cumpra, que se materialize, que se concretize, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, este poder, meu Pai, esta glória sobre a vida dessas pessoas.
Meu Deus, que o Senhor abençoe cada uma delas e que elas vivam, meu Deus, esse crescimento, esse progresso, esse desenvolvimento, meu Deus, essa evolução, meu Deus, na sua vida espiritual, meu Pai, nos resultados, meu Deus, que ela tem buscado e almejado, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo e eu declaro que a consciência e que a postura dela esteja clara, meu Deus, que ela venha lutar para conservar a presença do Espírito Santo. Conserve a presença do Espírito Santo. Conserve a presença do Espírito Santo. Conserve a presença do Espírito Santo. E eu quero que você diga isso para você mesmo. Diga: eu conservo a presença do Espírito Santo em mim. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Eu preciso das tuas direções, das tuas orientações, do teu conduzimento. Eu tenho a necessidade da tua presença. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença. E que eu seja cheio desta glória, deste poder, desta autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, vitórias, respostas, boas novas, boas notícias sobre a vida, meu Pai, de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de definições e respostas sobre a minha vida. Eu creio que esta quarta-feira trará para a minha vida respostas, definições, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.